Hoje eu quero te apresentar uma técnica de pele para noivas e essa noiva é real. E aqui você sabe, né? Eu não só te ensino a maquiar, como eu também te ensino sobre maquiagem. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Para quem já conhece, eu sempre faço uma preparação na pele da noiva, faço uma esfoliação, uma máscara facial, limpo e aí em seguida eu venho com a hidratação. O hidratante que eu estou usando é o da CeraVe Facial. Ele é um hidratante ótimo e como eu já tinha preparado bem essa hidratação da pele da noiva, a pele ficou com um viço maravilhoso. Eu gosto muito de aplicar com as mãos limpas, tá? Eu sempre higienizo minhas mãos, principalmente com álcool. E isso é muito importante para que não transfira nenhuma oleosidade para o rosto e seja somente a massagem e o atrito que vai dar aquele viço natural que deixa um brilho muito bonito nas fotos. Então eu faço toda a parte de hidratação, massageio bem o rosto, principalmente na área de baixo dos olhos, para ajudar na circulação, para tirar qualquer tipo de inchaço e também deixar um viço mais bonito para evitar de craquelar. E muito importante é esperar esse hidratante secar para continuar os próximos passos. Aí eu venho com a blindagem da Call Beauty. Eu gosto muito dessa blindagem, ela tem um cheiro super agradável e a resistência é muito grande, gente. Call Beauty entrou assim na minha lista de preferidos de maleta, não abro mão. E uma das coisas que eu gosto muito de falar e ressaltar é a aplicação nessa parte de baixo do maxilar. Essa parte tem que estar bem preparada e blindada, porque é exatamente essa parte que encosta na roupa das pessoas e acaba transferindo e fazendo aquela marca de maquiagem. Então é muito importante esse processo. Em seguida, nós vamos aplicar a base. Eu vou usar a base da Call Beauty também, que a junção das duas é onde entrega a melhor resistência. E essa é a número 4, que deu certinho pro rosto da K. E mesmo assim eu faço o teste ali no colo e também no pescoço e no maxilar para ver se a base ficou certa, se ela sumiu e se ela tá no tom exato da noiva, até porque se isso tiver errado nas fotos fica gritante, né? Então esse é o processo que você tem que prestar mais atenção para que não fique diferente a base na cor da pele, porque nas fotos é onde mostra. Às vezes pessoalmente acaba não mostrando, né? Mas quando você vai ver na foto, quando tem o flash, acaba estourando e é ali que o estrago tá feito. Aí, como vocês podem ver, eu tô aplicando com o pincel Kabuki, vou dando batidinhas e eu desço um pouquinho pro pescoço. Gente, eu não gosto de pintar pescoço, eu não gosto de pintar colo, é por isso que eu testo a base, porque eu quero que esteja exatamente no mesmo tom, para que fique natural, né? Tem gente que acaba descendo muito, aí você consegue ver que a textura tá diferente, porque é uma textura diferente, né? Pescoço e colo do rosto. Então, eu não sou muito fã, mas claro, tem pessoas que pedem, tem noivas que pedem, e a gente faz o pedido da noiva. Mas eu não costumo fazer isso, eu gosto de somente aplicar no rosto e o que sobrar do pincel eu desço um pouco pro pescoço, mais para fazer um esfumado ali, para não ficar nada marcado na parte do maxilar, não ficar aquele risco, né? Porque querendo ou não, às vezes acaba ficando a marquinha, então é importante fazer esse esfumado para não aparecer, né? A transição ali do rosto pro pescoço. Ainda usando a base, só que agora com a esponjinha eu vou fazer a parte de baixo dos olhos para poder fazer o acabamento. Aqui eu não uso corretivo claro, tá? Lembrando que para fazer cobertura da área de baixo dos olhos, nivelar, né, a parte de baixo dos olhos, é com a cor original da pele, né? Se a gente vem com uma base mais clara aqui, sem fazer cobertura, acaba acinzentando, acaba marcando, não fica um acabamento bonito. Então, primeiro eu aplico a base em todo o rosto, principalmente nessa área de baixo dos olhos, fazendo todo esse acabamento. E agora sim, eu venho com um corretivo mais claro. Esse que eu tô usando é o da Kryolan, que é a prova d'água, e aí eu venho fazendo esse acabamento, trazendo o corretivo num formato de triângulo invertido. Eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês e eu gosto de ressaltar, porque a gente tem que fazer uma ilusão de ótica pra tirar qualquer profundidade dessa área de baixo, não ficar nenhuma sombra. Então eu faço ali, ó, lateral do nariz, desço e depois eu vou pra área de baixo dos olhos e apontando sempre pra cima ali na região das têmporas, pra que dê esse formatinho aí, ó, do triângulo invertido e dê essa levantada, esse efeito lift. E aí eu vou fazendo os outros pontos de iluminação, queixo, área da testa e sempre com pouco produto, tá, gente? Não carrega a esponjinha de produto, porque senão vai pesar essa pele, vai marcar e também vai alterar a cor da base. E também pode acabar alterando a estrutura que a gente monta de visagismo. Se você não assistiu a aula de visagismo, corre lá para você entender essa parte de contorno e iluminação. Eu tô usando agora a cor pêssego da paletinha da Kryolan de corretivos como blush,
para poder dar uma resistência maior nessa pele, e eu vou fazer indicando sempre para cima nas têmporas para deixar um pouco mais alongado o rosto da nossa noiva. O rosto dela tem o formato hexagonal da base reta, ou seja, ele é um rosto mais achatado e a gente precisa trazer os contornos para poder deixar esse rosto mais afinado e alongado. As laterais a gente vai deixar mais fino, né? Então a gente usa o contorno mais escuro para trazer uma profundidade e afinar o rosto, isso automaticamente vai alongar um pouco mais. E na parte superior e a parte inferior nós vamos iluminar. Isso vai trazer um efeito de rosto mais alongado e vai tirar um pouco essa curvatura do rosto mais achatadinho. Em seguida eu vou fazer a iluminação e o contorno do nariz. Venho bem na lateralzinha ali do nariz para poder fazer esse contorno mais escuro e deixar o nariz mais fininho. Como você pode ver, eu fiz um esfumado mais escuro ali na pontinha do nariz. Isso dá um efeito de levantar o nariz e também tira um pouco daquela pontinha. Ele dá uma levantadinha e esconde. E também gosto de fazer um pouquinho embaixo dos lábios ali para ressaltar os lábios. Aqui tá o segredo de tudo. Depois que a gente faz todos os contornos, aí sim nós vamos polir essa pele e esfumar para não ficar nada marcado. Eu venho com a esponjinha, eu gosto dela mais, eu não vou dizer que é molhada, eu gosto dela mais inflada, né? Então eu preciso que ela fique mais fofinha. E eu vou fazendo essas batidinhas precisas em todo o rosto para poder dar esse acabamento e o polimento da pele. Olha a diferença de um lado com polimento e o lado sem polimento. Aqui você vê claramente uma pele marcada e uma que não está marcada. Esse é o acabamento profissional de pele, tá? Então, a gente vai ali, ó, bem em cima da linha da marcação para fazer toda essa esfumada, todo esse trabalho de polimento. Esse acabamento nas fotos é essencial para não ficar nada marcado. Tudo que a gente faz, visivelmente, às vezes não fica aparente, mas na câmera aparece cada detalhe. Então, a gente precisa fazer essas finalizações para que tenha um resultado muito bonito nessa pele. E aí você vai vendo, eu vou fazendo essas batidinhas por todo o rosto, eu vou e volto, pego um pouquinho da sujeirinha da base ali que tá na plaquinha, só para suavizar os contornos para não ficar marcado, e eu vou fazendo isso por todo o rosto e aonde eu ver marcação do contorno. Agora a gente precisa selar toda essa pele e eu vou usar o pó da Kryolan, que é a prova d'água, potencializa a fixação dessa pele e dá todo o acabamento. Ah, e uma dica muito importante, antes de fazer isso, dê uma olhada na parte de baixo do rosto ou nos pontos de expressão para ver se tem alguma coisa marcada. Se você selar quando essa parte estiver marcada, essa marcação não vai sair. Então, se você vê alguma linha debaixo dos olhos, testa, no bigodinho chinês, passa a esponjinha antes para depois passar o pó e selar para não ficar marcado. Então, eu vou ali passando por todo o rosto, selando tudo, aplicando tudo. Não uso muito pó, né? Não gosto de usar o pó compacto aqui, porque o pó compacto ele vai alterar a cor da pele e ele vai acabar deixando a pele muito pesada. Então, eu prefiro o pó solto, de preferência o da Kryolan ou um pó bem fininho da Dior, Bruna Tavares, né, para quem quer uma coisa mais acessível. Eles são pós que ajudam na fixação e dão um acabamento mais bonito. E lembrando que essa parte de baixo do maxilar é uma das partes mais importantes, porque é ela que encosta na hora dos comprimentos dos convidados. Então tem que selar, tem que ficar bem aplicado. Aí sim, depois de selar tudo, eu venho fazendo a parte de iluminação de acordo com o gosto da minha cliente. Tem pessoas que não gostam dessa parte de iluminação, então é legal perguntar. Mas eu gosto, a minha cliente também gostava, então eu fui ali me empolgando, né? Eu sempre faço os contornos e iluminações de acordo com o rosto natural, né? Da onde a luz e sombra me mostra. Então eu vejo de acordo com a luz bate no rosto, eu vejo os pontos de iluminação que fica bonito no rosto da minha cliente e eu faço ali os pontos. Pode ver que eu fiz na maçã, no queixo, no nariz e no arco do cupido. Agora eu vou para as sobrancelhas. Eu gosto muito de usar o Clown da Catherine Hill. Vou fazendo todo o acabamento da sobrancelha com ele. Faço ela mais esfumadinha para dar um efeito natural. E eu venho com a pastinha da Visela com um pouquinho de cola
de glitter, né, que ela dá uma fixação maior ainda, e faço aquela brown, né, dou uma levantada na sobrancelha que dá um efeito incrível de sobrancelha cheia e normalmente as clientes amam. E esse foi o resultado da nossa noiva, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que você achou dessa make e se você quiser o olho dessa make, comenta aqui embaixo, eu quero, vai ser um prazer te ensinar. E você sabe, né, aqui eu não só te ensino a maquiar, como eu também te ensino sobre maquiagem. Te espero no próximo vídeo.